Caso Haddad não seja o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo e caso o desempenho do PT na eleição de prefeito de São Paulo seja pífio, seja muito ruim, muito dificilmente Haddad será o candidato a presidente da República pelo PT. O que eu vou falar são fatos. Simplesmente entenda os fatos. É possível que você vá contra os fatos, mas fatos são fatos. Bom, vamos colocar os fatos do atual contexto. Voltando primeiro à eleição de 2016. Dória foi eleito em primeiro turno prefeito de São Paulo. O PSDB teve um desempenho espetacular nas eleições de prefeito de 2016 e teve um péssimo desempenho em 2018 para presidente da República. Por que eu estou falando isso? Para mostrar que o desempenho de um partido na disputa da principal cidade do Brasil e das demais cidades não condiciona o seu desempenho para a presidência da República. Isso é um fato. Vamos começar deste fato. Outro fato. A espinha dorsal política do PT está em São Paulo. Não é que São Paulo controle o partido, não se trata disso. Mas o partido nasceu em São Paulo. O partido tem quadros governativos em São Paulo. Por exemplo, o candidato a presidente da República em 2018 foi de São Paulo. Lula, que foi candidato várias vezes, governou, teve a sua carreira política em São Paulo. A bancada do PT de São Paulo, a bancada de deputado federal, é uma bancada super importante. Os votos do PT que asseguram a sua ida ao segundo turno na eleição presidencial são do Nordeste, mas a espinha dorsal política do partido, política, não eleitoral, ela vem de São Paulo. O município de São Paulo é o maior município do Brasil, o maior da América do Sul, um dos maiores da América Latina, talvez só seja menor do que a cidade do México, então ele é politicamente importante. Ele é, e símbolos são importantes na política, aliás, símbolos são cruciais na política. A vitória no município de São Paulo é simbolicamente importante. Então vamos supor que o partido que tem a sua espinha dorsal em São Paulo tenha um desempenho pífio na eleição para prefeito de São Paulo. Esse desempenho pífio é o quê? Não vai para o segundo turno, o candidato do PT, qualquer que seja ele, não sendo um candidato de grande expressão anterior, né? Porque todos os que disputam a prévia são ótimos políticos, mas são políticos que teriam que construir o nome durante a campanha eleitoral para prefeito. Não seriam políticos que já têm o seu nome construído numa eleição majoritária. Pois bem, vamos supor então que o PT tem um desempenho que ele fique em quinto lugar, sexto lugar. Vão dois lá para o segundo turno, ele não fica em terceiro, ele fica atrás do PSOL, enfim, algo desse tipo. Só que sem ter tido Haddad candidato. Todos sabem que se Haddad for candidato, as chances de ir para o segundo turno são imensas. Pois bem, então vai lá, o PT não vai para o segundo turno, fica em quinto, sexto lugar, e aí o símbolo disso pós-eleitoral será o pior possível para o PT dentro da esquerda. A legitimidade do PT, dentro da esquerda de ter o candidato favorito a presidente ou de ter o principal candidato a presidente seria fortemente corroída. E aí vamos pensar o que é o PT. O PT é um exército, tem lá a frase de Clausewitz, a guerra é a continuação da política por outros meios. Então vamos pensar a política como uma guerra pacífica. Ela é uma guerra pacífica, não é uma guerra mortal como é a guerra, que estão os combatentes no campo de batalha, ou matar ou morrer, não é isto. Existe um centro de poder, o poder federal, existem meia dúzia de atores, meia dúzia não, 2 ou 3, que têm condições de ter acesso a esse poder. E o PT é um deles. O PT já elegeu o presidente 4 vezes, governou o Brasil por 3 mandatos inteiros e 1 mandato abortado. Então o PT tem condições de ganhar a presidência da República. Um partido que tem condições de ganhar a presidência da República,
um partido que é orgânico. É outra coisa também que muito se fala do PT. O PT deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. O PT não é uma lancha. O que é uma lancha em termos partidários, né? É um partido que é controlado por 2 ou 3 pessoas. Aí a pessoa diz, agora eu quero falar isso, aí fala. Não, agora eu quero falar o oposto, aí fala. Agora eu quero fazer... Não é assim. Um partido que é orgânico, que tem gente dentro, ele é muito grande, né? Então, tudo tem vantagens e desvantagens. Não dá para sair falando qualquer coisa, porque tem reações internas. A primeira coisa para você ir numa guerra política é você ter seu exército unido. Então, falar para dentro é manter o exército unido. Depois vai a campo, para que esse exército persuada os demais ali, enfim, aí é disputa eleitoral. Um voto que vai para um lado deixa de ir para o outro. É nesse sentido que é a guerra, né? Um jogo de soma zero. O que um ganha, o outro perde. Então, vai lá, o PT está olhando para a presidência da República. Então, do ponto de vista simbólico, ter um bom desempenho, não é necessário ganhar São Paulo, mas não ter o desempenho pífio é fundamental. E aí entra, né, o todo sobre as partes. Para um partido como o PT, não para outros partidos, mas para um partido como o PT, em algumas circunstâncias, o indivíduo é menor do que o partido. É um fato. Eu estou falando, isso aqui é um fato, né? Então, o partido e as pessoas que formam um partido estão dizendo para Haddad, olha, eu sei qual é o seu interesse individual, mas agora é hora de renunciar ao interesse individual e se colocar a serviço do interesse do partido, do interesse coletivo. É claro que a decisão é pessoal, a decisão é de Haddad, é claro, mas se ele toma a decisão orientado por seu interesse individual e o partido se dá mal na eleição, de novo, repito, tem um desempenho muito ruim, quando chegar o momento de debater a candidatura presidencial, o primeiro argumento que será colocado na mesa será o seguinte, olha, nós hoje estamos passando maus bocados na esquerda. A esquerda, todos os outros nossos aliados estão questionando a nossa proeminência, né, para ter o candidato a presidente favorito. Isso tudo está acontecendo por conta do fato de você não ter sido candidato a prefeito de São Paulo. Ora, então, paciência, você quis seguir o seu caminho, agora a gente ou não vai te ouvir ou vai te ouvir muito menos quando se tratar de presidência da República. Por isso que o destino de Haddad está amarrado hoje, neste momento, ao destino do PT na disputa para a eleição de São Paulo. Tudo que eu falei são fatos, não são desejos, não são interpretações. Vamos pegar o que aconteceu com Jacques Wagner na eleição de 2018. Jacques Wagner era o preferido para ser o candidato a presidente. A decisão foi decisão pessoal dele. Se ele dissesse, serei o candidato a presidente, ele teria sido o candidato do PT a presidente em 2018. Ele, ou por qualquer razão que seja, preferiu se candidatar a senador. Foi eleito com facilidade. Senador pela Bahia, um mandato de 8 anos. Depois que isso aconteceu, o nome dele deixou inteiramente de ser considerado para candidato a presidente. Pode ser que seja? Pode, mas ele que era o primeiro da fila, vai para trás da fila, né? Hoje, Haddad, que é o primeiro da fila, não sendo candidato a prefeito, de novo, as duas coisas têm que estar vinculadas. Se ele não for candidato a prefeito e o PT tiver um desempenho pífio, ele vai para trás da fila, né? É isso que vai acontecer, né? A fila anda, é sempre isso. Olha, tá lá, você está tendo a sua chance. Não se dispôs a trabalhar para o partido, na política é isso. Num partido político, qualquer um que está dentro de um partido político, um partido orgânico, nunca vai ter o apoio de todo mundo. O partido tem divisões internas. Estamos vendo agora isso na escolha do candidato democrata, do Partido Democrata dos Estados Unidos, à presidência da República. O partido tem divisões internas. Então, se alguém que quer ser candidato a presidente cria argumentos contra ele, esses argumentos serão utilizados, né, por conta dessas divisões internas, por gente que não quer que ele seja candidato a presidente. Então, por isso que o destino de Haddad está ligado a não aceitar ou não aceitar
a candidatura a prefeito de São Paulo. É isso, né? Num exército, quer dizer, qual é a característica de um exército? Está todo mundo trabalhando para todo mundo. O que acontece é muito interessante, né? Outro dia, essa coisa, quando você discute por que eu vou fazer aqui uma caricatura, por favor, é uma caricatura, não pegue ao pé da letra. Quando você tem um desertor no exército, ele é duramente punido. Por isso, porque o grupo tem que trabalhar junto, né? A pior coisa que tem é alguém que não trabalha junto com um grupo. Nesse sentido, por mais que a nossa sociedade, vivemos numa sociedade individualista, a escolha do indivíduo é muito importante, a liberdade individual de associação, a liberdade individual de expressão, ela praticamente é sagrada, está acima de tudo. Mas quando se trata de um partido com chances de ganhar a presidência da República, de disputar o poder, essa liberdade individual, de novo, ela pode ser exercida e deve ser exercida, mas o seu exercício, se não for de acordo com os interesses do exército político, ele pode sofrer retaliações em seguida. Então, esse é um grande risco. O grande risco hoje da candidatura Haddad à presidência da República é não ser candidato em São Paulo e o PT ser duramente punido nas urnas em outubro de 2020. Caso isso aconteça, as chances de Haddad ser escolhido candidato a presidente do PT, elas irão diminuir sensivelmente, irão diminuir drasticamente. Dê o like, comente o vídeo, marque as notificações. Um forte abraço.